Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta. Inicialmente agradecer aí as manifestações do primeiro vídeo, que foi uma apresentação na verdade, e vamos de fato agora começar os trabalhos, né? Sempre tentando fazer um vídeo curto, com fácil compreensão, podemos aprofundar através dos comentários, quem quiser, mas futuramente, dar um contato. Tá, então vamos lá. Então eu vou separar sempre episódios em temas. Não chegou ainda o momento de eu entrar especificamente em cada investimento, nos investimentos, né? Mas talvez essa parte, esse episódio que eu vou chamar de episódio 1, seja um dos mais importantes, se não for o mais importante, para que tudo comece a dar certo antes de eu fazer o meu investimento. E por quê? Porque esse episódio, por isso quando eu vou olhar para baixo aqui, porque eu montei um esquema para não me perder e abordar todos os pontos que eu julguei importante aqui estar elencando. Vou fazer um investimento, um investimento que eu já tenha ou um novo investimento. Com quem eu devo contar ou escolher para me dar um suporte para eu fazer esse novo investimento? Bom, então de cara eu tenho duas opções. Primeira opção, eu faço sozinho, já tenho um conhecimento, já é um investimento que eu faço todo mês eu coloco um pouco, ou esporadicamente, não importa. Numa classe que eu já estou acostumado. Eu sou um investidor de renda fixa, já conheço meu fundo, todo mês eu vou lá, coloco 500, 1000, 5, 10, quanto der, eu estou colocando lá naquele fundo e vendo aquele valor ser acumulado. Já sei que eventualmente pode ter uma queda, mas nunca me assustei com isso, e esse investimento sempre passou ali bem pelos tropeços aí do mercado financeiro, ou até mesmo um mercado de risco. Eu sou investidor de bolsa, já aplico em bolsa há 10 anos, eu sei que pode cair 20% no mês, numa crise, como foi o coronavírus, sei que pode me dar um retorno de 50%, 60%, sempre com muita oscilação, muita volatilidade, como a gente chama o jargão de mercado. Quando começam a aparecer os problemas efetivamente? Quando eu sou assim, já estou familiarizado com o mercado, eu estou sozinho, já tenho lá, já opero, já entro lá no meu app do banco, já vejo o meu fundo e tal. Tá, mas vamos supor que agora a taxa de juros está muito baixa e eu quero me aventurar por novos ativos, né? Como falam, mares nunca antes navegados. Agora eu quero ver um multimercado, quero ver um fundo de ações. O primeiro risco que pode acontecer, que é o mais normal, que mais efetivamente ocorre, eu olhei para aquela tabela lá no computador, no app, sei lá onde, e vejo para onde é que eu vou olhar. Além, claro, do nome do fundo ali. Mas a segunda coisa que eu vou olhar, que meus olhos vão correr para descobrir quanto está rendendo. Que já é o primeiro erro, porque a pergunta não é quanto está rendendo, deveria ser quanto rendeu. Tá, já tem um primeiro erro. Segundo, será que é suficiente no ano? Será que esse ano, que é um ano tão atípico, é um ano interessante de você ver a consistência de um gestor, se ele sempre entrega bons resultados, ou se ele sempre passa bem por todas as crises? Tem fundos de investimento que entrou nessa que talvez tenha sido a maior crise que eu tenha visto no mercado financeiro, e 2 meses depois saiu muito bem para o positivo, perdeu 5, 10%. Isso em multimercado, não estou nem falando fundo de ações. Perdeu 5%, quase 10%, agora já está rendendo 4% positivo. Já está subindo mais do que o fundo CDI. Mas em normalidade, como é que é a consistência desse gestor? Quando eu falo consistência, é importante a gente olhar quanto está rendendo nos últimos meses, no ano, 12, 24 meses. A gente tem que considerar que tem que ser um fundo geralmente com algum histórico, né, para que eu possa fazer essa análise. Então, bom, se eu estou ali sozinho, meus olhos vão correr para o que a gente chama de análise quantitativa. Eu vou olhar para os números e fazer uma análise de forma geral, aqueles números me convencem a estar fazendo esse investimento novo. Bom, agora a gente barra num segundo problema. Tá, vamos supor que o fundo de investimento, que a equipe do profissional que faz aqueles investimentos, aquelas operações desse fundo, entrega um excelente resultado. Aí você vê, poxa, em 36 meses rendeu 70%, em 2 anos 45%, no ano já rendeu 5%, esquece um pouco a pandemia. Tá, mas e se há 2 meses atrás o pessoal fez as malas, recebeu um convite de um outro banco e foi trabalhar no outro banco? Esse histórico de rentabilidade permanece valendo?
Teoricamente não. Eu tenho que meio que deixar em suspenso, vamos falar assim, para eu saber se a equipe que ficou no banco é capaz de reproduzir aqueles bons resultados que a equipe anterior conseguia proporcionar para os investidores. Bom, de forma geral, então, se eu estou sozinho, eu até posso fazer um bom trabalho em termos quantitativos, ainda que sem aprofundar. Eu não vou estar olhando métricas de risco de mercado, não vou estar olhando quanto deu a perda máxima, drawdown, nada desses indicadores que mais à frente eu pretendo abranger aqui. Mas eu consigo pelo menos olhar para os números e ver se o fundo é um fundo que... Estou falando de fundo, mas poderia ser um CDB, no caso de inadimplência, histórico ou não, mas por aí vai. Mas um fundo fica mais fácil de entender esse exemplo. Então eu vou ficar ali olhando para investindo sozinho, preso aos números, é o que a gente chama de análise quantitativa. Mas eu também não vou saber se a equipe do gestor está lá, a equipe do time lá que toca o fundo continua lá, se é a mesma equipe há 3 anos, se é a mesma equipe há 2 anos, se é a mesma equipe há 1 ano, qual a formação desse pessoal, isso é importante, é um dado que é disponível. Tá? Eu analiso muito na fundação que eu trabalho, principalmente isso, o que nós chamamos de aspectos qualitativos do gestor. Qual a estrutura? Ele funciona dentro que eu falo, não, segregado fisicamente, mas dentro de um aglomerado de um banco, ele tem uma holding forte por trás? Não necessariamente é necessário, não necessariamente isso é importante, desculpa. Eu posso muito bem montar uma gestora independente, que aliás são ali os profissionais que ultimamente têm entregue os melhores resultados. Então tem o que a gente vê muito por aí, é um cara que fez a sua carreira nesses bancos grandes e tal, ganhou dinheiro e montou sua própria gestora, onde o fundo de investimento é dele, junto com o comitê, e não só ele consegue cobrar menos dos investidores, mas ele mesmo tem um retorno melhor para ele como profissional. Tá bom, então é isso aí, sozinho eu posso fazer minha análise quantitativa, ainda que com algumas restrições, mas qualitativa muito dificilmente eu vou ter acesso aos dados. Ou então não, eu posso procurar um suporte, eu não vou dar um nome específico, porque justamente eu vou abrir em 3 alternativas que eu vou ter nesse que eu vou falar. Eu posso fazer esse investimento com ajuda. Primeira ajuda que eu posso estar recebendo, que é aquela que talvez me dê mais tranquilidade, mais confiança, porque eu já conheço a pessoa, que eu acredito mais, que eu tenho um laço, muitas vezes até que se confunde com um laço afetivo e tal, mas que talvez seja o mais perigoso, que é com o meu gerente do banco. Sem nenhum demérito a gerente de banco, que cada vez mais tem que se profissionalizar, existem certificações profissionais, até mesmo para o gerente de conta, que abrange conhecimento de produtos de investimentos, mas a gente tem que levar em consideração que por mais que mesmo com o suporte do que tem em muitos segmentos de bancos, que a gente fala de especialistas de investimentos ao lado do gerente de conta, no âmbito da sua agência, ambos vão trabalhar com metas comerciais. Então um banco pode ter ali 3 produtos, um é mais barato, um segundo é intermediário, o terceiro já é um produto mais caro. Quando eu falo mais caro é que tem mais taxas, então a rentabilidade que a gente fala descontado as taxas, a rentabilidade líquida, a rentabilidade que você, investidor, vai levar é menor. São produtos similares, são fundos similares, mas que eu tenho que considerar nesse viés, porque para atingimento de metas, muitas vezes o banco dá até um ponderador maior para a equipe que está do lado de lá, te vendendo o investimento, um peso maior. Eu já trabalhei em banco, eu comecei efetivamente minha carreira no mercado de capitais após os estágios em banco de investimentos, justamente num bancão desse, numa área de fundos de investimento. Então eu fazia parte de uma equipe de especialista de investimento, dava suporte para gerente de conta, para segmentos de mais média para alta renda. E não tem jeito, isso é em qualquer banco. Você vai escutar, olha, a gente está em campanha desse produto aqui, esse produto é muito bom para o cliente, além disso tem uma taxa de administração de tanto que também, de certa forma, é rentável para o banco. Então tem esse porém, que eu diria que é um porém que há de se considerar que tenha a longo prazo reflexo no seu fundo. Eu poderia estar investindo assim em produtos praticamente iguais, mas que no longo prazo me dê um retorno maior, simplesmente porque o banco cobra mais do que se eu tivesse feito através de outro veículo.
E qual o veículo que eu poderia estar fazendo esse investimento? Bom, eu posso agora estar muito, vou usar um termo que talvez não seja o mais adequado, a gente tem visto uma evolução, né? Está muito na moda a gente escutar aí os assessores, né? O assessor de investimento da corretora tal. Eu vou evitar sempre que possível falar o nome de banco, de corretora, tá? Mas está muito claro, tem uma corretora enorme atualmente aí, são só 2 letrinhas, mas também tem uma corretora de um banco também com 3 letrinhas, tem outra corretora de 5, tem mais outra de 5 letras, que estão aí o tempo todo os comerciais das TVs abertas e a cabo, anunciando o seu diferencial frente aos gerentes de agência, né, aos gerentes comerciais. Bom, como eu estava falando, esses profissionais que fazem esse elo entre uma corretora, fazendo a distribuição, são os assessores de investimento. Geralmente são corretoras e distribuidoras. Tá? Bom, para deixar bem claro, eles não são, por mais que a marca por trás esteja muita evidência na mídia, eles não são funcionários dessas empresas, tá? Eles são o que nós chamamos de agentes autônomos de investimentos, são os AAI, que tem uma normatização, tá, por trás, em termos legais, que os confere uma segurança na hora de estar ofertando um investimento, além de poder contar com a estrutura dessas corretoras que eu citei aí, já o número de letras, que já estão até bem conhecidas do público em geral, que é a instrução da CVM, Instrução Normativa 497 da CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que eu comentei rapidamente no primeiro vídeo. A CVM ela é uma autarquia ligada ao Ministério da Economia, portanto é supervisionado. Essa corretora é supervisionada pela CVM, mas que contrata esse agente autônomo, que é o assessor de investimento, que vai te procurar, na maioria das vezes, de forma proativa. Tá? Eles, comentando, não são de empresa corretora. Nessa instrução da CVM 497, o que eu preciso ter para ser um assessor de investimento? O assessor de investimento tem muitos por aí com excelentes conhecimentos de mercado financeiro. Eu já conheço alguns, mas a exigibilidade para você ser um assessor de investimento é passar numa prova da ANCOR, que é a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras, a ANCORD, que é uma agência de autorregulação, vamos falar assim, que faz a autorregulação, tipo uma autofiscalização desse mercado de distribuição de investimentos, além de ter nível médio escolar, tá, aqui no Brasil. Todos os pontos que precisam ser atendidos por um especialista de investimentos, geralmente chamado de assessor de investimentos, o agente autônomo de investimentos, estão dispostos na instrução CVM 497. Tá? Quem tiver mais curiosidade pode botar no Google instrução 497, agente autônomo, que com certeza vai aparecer um link, vocês vão ver. E a terceira alternativa, né, lembrando, eu posso fazer isso sozinho, posso fazer com ajuda. Dentro de ter uma ajuda, eu posso ter o gerente, eu posso ter uma equipe lá do banco, gerente com um especialista do lado, ou gerente só, posso ter o assessor, e posso ter a terceira alternativa, que é o grupo ao qual eu faço parte, quando, no caso, eu faço atendimento para pessoa física, ou eventualmente até para pessoa jurídica. Eu atualmente no meu trabalho nem posso, até por questões óbvias e conflito de interesse, me contratar para me prestar um serviço. Por uma questão de governança de uma entidade, eu também tenho lá um consultor de investimentos, mas que só atende a fundos de pensão. Tá? Nós, assim como o assessor de investimento, o consultor de valores imobiliários é pessoa física natural, também pode ser um consultor de valor imobiliário pessoa jurídica, ela tem que atender aos requisitos da Instrução Normativa 592. A 592 já tem ali uma exigibilidade maior, uma vez que, num grande número assim, de casos, também já pode prestar consultoria para fundos de pensão, fundos de investimentos. A gente presta consultoria para eles, né, para seguradoras, então tem um potencial de chegar num montante muito grande de valores. Né? É uma consultoria que atende a fundação que eu trabalho, tem, se não me engano, mais de 50 bilhões de reais, somando todas as entidades que ela faz consultoria. Então ela tem que ter ali uma estrutura muito boa, com gente muito bem qualificada. Como eu estava falando, toda essa exigência estão lá na 592 CVM, consultor valor imobiliário. Jogar no Google aparece como é que é feito. É um processo que é um pouco mais demorado, essa instrução normativa é nova, ela foi criada em novembro de 2017, justamente porque estava ficando muito confuso para o investidor entender quem fazia o quê. Todo mundo me oferece
investimento. Mas em quem eu confio e quem está ganhando o que, aonde, em que momento. Então, justamente por isso, veio a 497. Em 2017, se não me engano, em novembro veio a 592, fazendo ali, discorrendo sobre as responsabilidades do consultor de valor mobiliário. Nem tudo também só é pró. Tem um lado contrário. Se por um lado o gerente de investimentos, naquele primeira alternativa de ter um suporte, e o assessor não vão cobrar nada do cliente, mas vão ganhar recursos dos fundos. No caso do banco, o próprio banco não vai dar uma comissão para ele, mas vai dar uma meta para ele. Se ele não cumprir, experimenta não cumprir durante um tempo. Acaba dançando, né, perdendo o seu emprego. Infelizmente, a área comercial tem essa questão de muita cobrança. O assessor de investimento daquela corretora e tal distribui diversos fundos, só que um percentual daquele fundo vai para ele. Então isso é a maior crítica que o mercado financeiro faz aos assessores de investimentos, tendo dois fundos mais ou menos semelhantes para oferecer para um cliente. Qual que ele vai oferecer? O que dá o que a gente chama de rebate. O que dá para ele 0,30 ao ano ou 0,40 ao ano. E vai ser enviesado para mandar o 0,40. Isso porque, como eu já falei aqui no vídeo, ele não é funcionário da corretora. Então, o sustento dele vai ser daquela comissão, daquele produto, geralmente um fundo que ele está te indicando. Voltei para ir para frente, que eu tinha comentado, esqueci de falar anteriormente. Já o consultor, como é o meu caso que eu faço parte, a gente é proibido, a gente obrigatoriamente, a gente tem lá um termo de referência que a gente tem que estar atualizando junto à CVM. Os consultores de valores imobiliários não são tantos, tem até a listagem nominal no site da CVM também. Eu acho que se botar dar um Google, consultor, valor imobiliário, comissão de valores imobiliários, vocês vão ver que nominalmente nós somos poucos. Quando eu falo poucos, centenas, mas não chega a dezena de milhar, talvez poucos milhares no Brasil, com a obrigação que a gente seja totalmente dependente. Então, em hipótese alguma, pode chegar e falar assim: olha, eu tenho aqui esse produto do investimento e tal, coloca aqui que aqui é muito bom. Não, isso não é nada disso. Da mesma forma que os dois anteriores, primeira coisa, identificar o perfil do investidor, ver o que ele está procurando, qual a experiência, se ele quer guardar dinheiro para comprar um imóvel, se ele quer diversificar, porque a renda fixa está pagando pouco, onde é que eu posso colocar meu dinheiro agora para no médio prazo, para daqui a alguns meses ter um retorno maior. Se eu quero entrar no mercado de ações, mas eu não conheço as ações que estão boas, quero um fundo de ações e tal. O consultor independente, ele pode estar apresentando um leque. Ele pode até chegar para o cliente e falar assim: olha, qual é o seu banco? O seu banco é tal? Olha, seu banco tem esse produto. Você quer que eu faça na base de investimentos do seu banco, monte um portfólio que eu sei que não vai estar dando mais para o banco, muito pelo contrário, que eu sei que vai estar otimizando, maximizando o seu retorno? Ou não, você quer que eu veja outros bancos? Você quer que eu trabalhe com gestores independentes? Gestores independentes são aqueles que para o investidor em geral, no início assustam. Tipo, aí eu vou citar alguns, mas sem nenhum viés de indicação. Não estou indicando nenhum deles, por mais conhecido aí que seja. Um SPX, um Adam, uma Nave, um Perfin. O investidor em geral provavelmente nunca vai ter escutado falar, então vai se sentir inseguro. Mas já um consultor independente já tem um trabalho todo de conhecer qualitativamente esses gestores, saber há quanto tempo esses fundos funcionam, saber até a formação de cada um, quantas pessoas tem em equipe. A gente pode estar otimizando. Esses fundos não é só o consultor que tem disponibilidade, o assessor de investimento de uma corretora já distribui esses fundos, mas talvez eles não tenham o tanto de informações que um consultor independente possa ter e sem nenhum viés de retorno desses gestores. O consultor ele não ganha rebate, tá? Como eu falei, parte do que o assessor da corretora tal, que está na TV todo dia anunciando, que faz grandes eventos, coisa e tal, ganha uma parte daquele fundo, que ele vai te explicar, não conhece, mas é um grupo bem sólido, coisa e tal, que é verdade, geralmente é verdade. Ele não vai te indicar aquele que no desempate, talvez ele te indique aquele que pague mais. Já o consultor não, porque hoje não recebe nada por isso. O porém, é claro, o consultor, como o próprio nome diz, é como se você marcasse uma consulta. Tá? Eu lá na fundação eu pago ali em torno de 3.700 por mês, mas eu tenho 420 milhões em todos os mercados financeiros de forma aplicada, tem derivativos e tal. E por mês ele fica ali
ele me entrega relatórios, eu eventualmente faço uma consulta esporádica no meio do mês, é um suporte que eu posso estar contando. Então o consultor para a pessoa física funciona da mesma forma, claro, com valor muito menor, tipo, sei lá, um valor ali próximo a uma consulta de médico, ou seja, não sei se é ainda mais caro, não, tem uma tabela geralmente eu sigo do Conselho Regional de Economia, eu já citei, eu sou economista, mas que dentro daquele valor, eu não vai ter a taxa do fundo que a gente vai indicar, que eu falo, porque existem outros consultores, aí falando quase que o nome da classe, eu não estou preocupado se o gestor vai ganhar mais, muito pelo contrário, eu quero ver selecionar um produto que te entregue o máximo de retorno com o menor custo possível. E aí sim, eu vou estar satisfeito. E claro, com uma rentabilidade, com um resultado bom no longo prazo. Obrigatoriamente, um consultor independente tem que fazer o acompanhamento e reportar isso à CVM. Então, a CVM não só vai normatizar como funciona o nosso papel, como vai nos supervisionar. Tá? Se a gente está fazendo o trabalho corretamente, os questionários de suitability é justamente de perfil do investidor, eu tenho que comprovar que eu fiz uma série de perguntas para identificar seu perfil, os consultores de forma geral, né? Como é que foi a evolução do patrimônio, se não estou fazendo nenhuma gestão temerária de recursos, isso é importante no sentido de ter independência. E justamente por isso que a CVM normatizou lá em 2017. Você vai e só pode cobrar do cliente. Você é tipo um médico. Você vai olhar, ver como é que está a situação, vai fazer um diagnóstico, vai mostrar quais são as possibilidades, quais são as formas de tratamento, ou seja, que no nosso caso investimento tem renda fixa, tem multimercado, tem fundos estruturados, tem fundos de ações, ver em quais tratamentos esse investimento, né, que eu estou fazendo uma analogia com um paciente melhor se enquadra. Vou apresentar o custo, obviamente, disso, mas, por outro lado, não quero receber nenhum centavo de contraparte nenhuma nessa história. A gente é proibido por isso. Tá? Se um consultor de valor imobiliário que esteja, porventura, ganhando em duas pontas, corre risco não, é previsto em lei de responder até a processo inicialmente em esfera administrativa junto ao órgão do governo. Tá? Então, a transparência da Instrução Normativa 592, em termos de grau de governança, é muito clara. Muito clara e muito pesada para um consultor de valor imobiliário. Então, sem querer me alongar, até que já foi um vídeo maior, só recapitulando, esse primeiro vídeo com conteúdo, os próximos eu acho que eu vou começar a abordar as classes de ativos, falar um pouco de cenário, por que a bolsa caiu tanto, por que subiu tanto, o que o mercado está achando, renda fixa, a mesma coisa, e por aí vai. Foi bem assim, com bastante informação. Por quê? Porque justamente em cima desse profissional que eu vou buscar ajuda. Estou aqui falando do consultor de valor imobiliário, fazendo até um viés meio que puxando a sardinha para a minha classe, né? Vou falar assim. Porque eu já fiz parte também da primeira, já trabalhei durante 6 anos no banco, em área de fundos. Cheguei a fazer a prova da Ancor para eventualmente prestar assessoria, mas quando me disseram a CVM, eu falei assim, não, você não pode ter 2 registros conflitantes na CVM. Tem que escolher, eu não titubeei em escolher pela independência. Por mais que eu sei que na corretora grande, coisa e tal, é muito mais fácil você usar a marca, a mídia, que ela faz a propaganda para você. Tá? Então o consultor de valor imobiliário é aquele profissional, é aquele que de fato, inclusive isso é importante, né? Antes todos eram chamados e podiam ser chamados de consultores de investimento. Eu mesmo, entre 2000 e 2004, eu era chamado de consultor de investimento no banco. Esse pessoal das corretoras também eram consultores de investimentos. Por que sumiu o termo consultor do atual especialista, do atual assessor? Porque a CVM deixou bem claro, cada um vai ter o seu nome, cada um vai ter sua obrigação, seus direitos, cada um vai ter suas obrigações, cada um vai ter suas responsabilidades. Então, o consultor de investimento somente são aqueles com registro na Comissão de Valores Mobiliários, respondendo inclusive na esfera judicial, se for o caso, e por má conduta. Tá? Então é isso. Mais à frente eu vou voltar a falar sobre, talvez eu volte a pincelar como é que um consultor trataria determinadas situações, como é que um assessor e por aí vai. Mas o objetivo é esse, é mostrar que existem
diversas formas da gente estar procurando ajuda. Para mim, para o investidor não muito familiarizado, todo mundo é de carne e osso, todo mundo é igual. Não, mas tem que saber tomar muito cuidado quando procura ajuda. Se essa pessoa que, de grande forma, são bem intencionados, mas se aquele produto é o melhor mesmo para atender às suas aspirações, tá bom? Então, obrigado, até o próximo vídeo. Mais uma vez agradecendo os comentários na primeira publicação. Tchau, tchau.